Seja bem-vindo a mais uma pílula do nosso projeto Pílulas de Estratégias de Estudo. Eu sou o professor Jorge Florencio e vamos dar continuidade em nosso projeto. Hoje iremos falar de assuntos muito importantes. Olha, edital direcionado. O que é um edital direcionado? Eu vejo que tem muito aluno que tem dificuldade nos estudos, começa a estudar, mas perguntar para ele se ele tem uma visão geral do seu conteúdo programático, quantas disciplinas o concurso dele exige, ele não sabe. Então, qual que é a minha proposta? Você precisa conhecer o seu inimigo. Exatamente. Você já tem um foco? Já escolheu? Você quer ser policial militar, delegado de polícia, escrivão, um agente? Não sei. Tem um foco bem delimitado. Depois que você tem um foco bem delimitado, você precisa agora conhecer, estudar seu inimigo. Verifique os últimos editais daquele concurso que você busca. Verifique quais disciplinas são mais cobradas. Você precisa ter uma visão geral como o edital. Leia o edital. Quando eu trabalho com meus alunos, especificamente, eu sempre oriento, leia o edital de capa a capa, conheça o edital, porque quando for publicado é uma loucura e os editais se repetem muito. Então, você precisa ter uma visão geral do que é cobrado. Então, se o edital direcionado, ele começa por aí. Antes de você entender o que é um edital direcionado, eu aconselho que você leia o edital de um concurso anterior. A ideia é que você busque um concurso que ainda não foi publicado, para você ter um tempo maior para estudar e se preparar melhor. Você precisa ter uma noção geral, uma visão geral do seu conteúdo programático. Do seu plano A, B, C. Você vai ver no nosso e-book gratuito, se você ainda não observou, se você ainda não leu, no meu site, no plano de ação policial, ele orienta que você tenha os planos, o plano A, B, C. E quando você tem um plano A, B, C, você começa a conhecer seu inimigo. Olha, meu objetivo A, por exemplo, policial militar do estado de Goiás. Aí você dá uma olhada no edital, no último edital publicado, verifica as disciplinas que são mais cobradas. E qual que é o meu plano B? Eu também queria ser delegado, queria ser policial militar em Minas Gerais. Verifica o edital de Minas, as matérias em comuns. E qual que seria um plano C? Eu queria ser delegado, sei lá, no Mato Grosso. Tenho um parente no Mato Grosso, policial militar. Então, de acordo com os seus planos, você começa a identificar, ter uma visão geral, quais são as disciplinas mais cobradas. E você precisa também conhecer essas disciplinas. Eu oriento que você estude, sem edital publicado, com as principais disciplinas do seu edital. Se você se matriculou no cursinho, aí você vai estudar todas, né? Mas o ideal é que você estude e foque diretamente nas disciplinas mais cobradas e comuns em todos os seus planos. A, B ou C. Olha, para delegado de polícia, sem edital publicado, eu estudava as disciplinas que eu tinha certeza que eram publicadas em todos os editais que eu tinha interesse. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, criminologia e medicina legal. São disciplinas mais comuns que no meu plano A, B, C, em regra, elas estavam lá. Então, olha, sem edital publicado, eu estudava apenas elas. Quando você tem um foco, já você delimitou, e você estuda sem edital, você tem que dar prioridade para as disciplinas mais extensas e que você, de fato, precisa aprofundar. Então, se você estuda sem edital publicado e aprofunda nelas, quando o edital for publicado, aí você abre o leque. Você inclui as disciplinas do edital, especialmente, que em regra não são cobrados em todos, mas naquele que foi publicado e você estuda para passar, não estuda só para testar não, estuda para passar. Aí você inclui todas e você estuda para todas. Mas sem edital, tente focar nas principais disciplinas para você fazer um estudo mais aprofundado, porque as disciplinas menores, as mais específicas do seu edital, quando ele for publicado, você consegue matar fácil. Agora as maiores que demandam mais tempo, e se você observar, a maioria das questões são compostas por elas, então você precisa aprofundar. Ter esse conhecimento geral, a visão geral do seu edital, e ter metas. Quando você tem um edital direcionado, você precisa ter metas. E quando você tem metas, você tem mais motivação para seguir. Então, vai estudar para concurso? Primeira informação, tem um foco, agora eu preciso ter uma visão geral, saber quais disciplinas eu preciso estudar. Não pode ser algo novo, não. Você dá para ver você matricula no cursinho, aí chega lá um professor, coloca uma matéria lá, você nem sabia que caiu no seu edital. Como que você está focado para um concurso e você não sabe quem que é seu inimigo? Você não conhece as disciplinas? Então, olha, matriculou no cursinho, você já precisa ter uma noção. Quais disciplinas? O que se trata? Olha, eu vou estudar essa, porque é importante. É uma disciplina que sempre é cobrada. Então, você precisa conhecer o seu inimigo. Ter uma visão geral.
Conhecer as disciplinas que são essenciais para o seu concurso, para o seu foco. E ter metas. Porque a metas menores, metas semanais, mensais e a data final para você encerrar seu cronograma de estudo, você terá mais motivação, você vai se dar recompensa. Porque é importante você conciliar. Estudar para concurso não é só sacrifício, não. Ah, não vou sair, não vou fazer nada, negativo. Você precisa ter um equilíbrio na sua vida. O estudo, o equilíbrio com o lazer. E quando você cumpre sua meta, você tá tranquilo, vai se divertir, vai aproveitar. Sem exagero, claro, né? Para não prejudicar o dia seguinte com ressaca. Para quem gosta de beber, hein? Então, conhecido esses 3 passos importantes que estão incluídos no seu edital direcionado, agora eu vou ensinar como você vai fazer o seu edital direcionado. O seu edital direcionado, você precisa ter um controle dos seus estudos. Você vai copiar o seu conteúdo programático, vai abrir o edital, abre o edital lá do seu concurso, aí você vai pesquisar. Conteúdo programático. Ah, professor, onde que eu acho o edital? Alguns que estão me assistindo aí vão achar, nossa, que pergunta absurda, mas para quem está começando, e um dia você também começou, que está um pouco mais avançado, talvez foi sua dúvida. Tem um site chamado PCI Concurso que você baixa edital, tem um site que é concurso que você baixa os editais dos concursos. Então, depois que você estabeleceu um foco, você precisa baixar o edital, conhecer seu inimigo. Olha, leia os editais do seu plano A, B e C. Identifique as disciplinas comuns. E se você descer um pouco o edital do seu concurso, concurso anterior ou concurso já publicado, tem um tópico chamado conteúdo programático. Você vai observar que tem a disciplina, por exemplo, português. Aí vem lá os pontos importantes, matemática, direito penal, direito administrativo. Você vai copiar, Ctrl+C e Ctrl+V no arquivo do Word e você vai listar tópico por tópico. Vamos lá, direito constitucional, coloca lá os princípios, direitos fundamentais, vai estar lá no seu edital. Em regra, eles vêm até em forma de número. Tem aí depois fecha um tópico 1.1, 1.2, 2, 3, 4, direitos sociais, controle de constitucionalidade, se o concurso pedir, poder judiciário, funções essenciais da justiça, são os tópicos. Cada nome específico, representando 1, 2, 3, são os tópicos. São assuntos dentro daquela disciplina que são pertinentes, que serão cobrados na sua prova. Então você Ctrl+C, Ctrl+V, que é um atalho, né, na informática, você vai copiar e vai colar no arquivo do Word, vai separar, vai colocar o título, por exemplo, português, matemática, as disciplinas do seu conteúdo ou as disciplinas que você pretende estudar, porque talvez o seu perfil é o aluno que vai focar, vai seguir aquele conselho de focar nas disciplinas principais, porque o seu edital não foi publicado ainda, você concentra mais e consegue avançar mais no conteúdo e vai estudar 5, 6 disciplinas, não sei. Aí você vai listar todas e embaixo você vai colocar o conteúdo programático e vai separar tópico por tópico. Princípios, direitos sociais, vai dar um enter e vai separar. Vai deixar uma linha para cada tópico. Os tópicos que são parecidos, que são temas. Porque é o seguinte, uma coisa é tópico e outra coisa são temas pertinentes daquele assunto. Poder Judiciário é um tópico. E temas dentro do Poder Judiciário, você vai estudar o STF, o STJ, o CNJ, por exemplo. Então você pode até deixar em um tópico só. Você não precisa separar, por exemplo, o STF, o STJ em cada linha. Você pode deixar agrupado em um tópico só. Olha, no material de apoio nas pílulas de estudo, eu vou deixar um arquivo em PDF, e inclusive também no meu e-book tem também sobre o edital direcionado para você se organizar. Você precisa conhecer o seu inimigo e você precisa se organizar. Você precisa ter um controle de cada tópico. Por que é importante? Porque vai fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, estudou aquele tópico, você vai riscar, olha, passei pela teoria, resolvi questões, quantas acertei, que data que eu estudei aquela matéria, qual data que eu vou revisar esse assunto. Então é importante que você tenha um controle, uma visão geral por meio do edital direcionado. Outros professores, tem vários nomes, né, no mercado que eles chamam. Eu costumo dizer que o nosso edital do concurso, do conteúdo programático, ele se converte e se torna um edital direcionado, é uma bússola, é um controle, é um mapa, é onde você vai riscar as suas metas, tem um controle bem específico. No meu e-book eu ensino, agora se você quiser aprofundar um pouco mais no meu plano de ação policial, eu tenho uma aula específica que eu ensino passo a passo para ser feito, que ajuda muito, é uma técnica muito eficiente e muito elogiada por meus alunos. Vamos lá.
Pelo edital direcionado, você vai copiar e Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo do Word, vai separar tópico por tópico, vai imprimir. É importante que você tenha impresso para você riscar toda vez que você concluir um tópico. E você vai agrupar, né, os temas dentro de um tópico, não precisa colocar linha por linha. Vai dar lá muitas páginas, 15, 20, não importa, mas realize impressão, compensa. Realize uma vez, depois tem um controle, ó, risca lá, ó, superei a teoria, questões. Você sente, é algo prazeroso quando você risca, você conclui uma meta. Você pode colocar lá metas, as metas. Em quantos tópicos você precisa avançar por semana? 5 tópicos? 6? Não sei. Quantos tópicos eu preciso concluir por mês? Quantos tópicos para me encerrar meu conteúdo programático daqui 6 meses, 8 meses, 5 meses? Você precisa se organizar por tópico do seu conteúdo programático por meio do seu edital direcionado. Ele vai ter uma visão geral e vai te ajudar no seu avanço, no seu controle. Então, a partir de hoje, olha, não deixa mais no controle das pessoas, não. Ah, do professor, de outras pessoas, de um cursinho. Tenha o controle. Quem que é o maior interessado na sua aprovação? É você. Concorda? Então, tem um controle. O edital direcionado é um painel. É quando você tem um controle, uma visão geral dos seus estudos, e você mesmo vai ter um controle. Ó, estudei esse assunto na sala de aula, ou estudei isso na aula agora, online, ou no meu PDF, meu livro, e vai riscar, e vai controlar. E você vai avançar no seu conteúdo programático. Depois que você já entendeu essa noção, essa visão geral do edital direcionado, é importante ter uma tabela de estudo. Sim, uma tabela de estudo. Muitos alunos, eles me perguntam, professor, quantas disciplinas eu estudo por dia? Professor, me ajuda a montar um cronograma de estudo, um roteiro de estudo. Meus amigos, meu objetivo aqui não é mostrar, é o único caminho, mostrar uma fórmula mágica. A ideia aqui, é a pílula, é para resolver uma dor, é uma confusão que você tem, para te colocar no caminho, na rota de sua aprovação, rota concursos. E também plano de ação policial, plano de ação para você se tornar um policial. Olha os nomes, tanto são impactantes para a sua conquista individual e pessoal. Vamos lá, tabela de estudo, são sugestões. A ideia aqui não é mostrar, questionar outros métodos. A ideia aqui é mostrar um direcionamento para que você consiga obter melhores rendimentos nos estudos. Das técnicas que eu já testei durante anos, e nas técnicas que eu já apliquei em alunos, que eu também utilizo os alunos como, como teste para alguns, para me dizerem o que eles acham. Alguns alunos respondem, olha, professor, isso deu certo dessa forma, não deu dessa. E o que a gente observou é o seguinte: tabela de estudo, quando a gente se organiza, exatamente colocando, por exemplo, eu vou estudar 2 disciplinas por dia, uma disciplina na semana toda. Olha, de todas as técnicas, a ideia aqui, de certa forma, não é mostrar e questionar outras, mas é mostrar o que existe uma predominância e deu certo com meus alunos, comigo e outros aprovados. Tranquilo? A ideia aqui, porque não existe um único caminho. Todas as pessoas que foram aprovadas, elas vão explicar da forma dela. Você precisa testar diversas técnicas e verificar o que deu certo para você. A ideia aqui é apresentar uma sugestão de estudo. Tabela de estudo. Sobre marcar dias na semana, segunda-feira eu vou estudar 2 disciplinas, X, Z, por exemplo, constitucional e administrativo. Terça vou estudar penal e processo penal. Tem gente que divide dessa forma. E se na segunda ou terça acontecer algum imprevisto? Ou se na segunda você estiver estudando, mas estiver com a cabeça doendo, não estiver rendendo o estudo, aí você vai lá concluiu, vai colocar no seu edital direcionado que você concluiu, mas será que você concluiu mesmo? Será que você pode simplesmente dar ok naquele assunto e avançar? Será que você está bom para a prova naquele assunto? Então a ideia que eu venho propor para você é que sua tabela de estudo, ela não se torne uma tabela presa, fixa, há dias na semana, ou matérias casadas. A ideia é você criar uma lista de disciplinas, é você estudar por ciclos. Você já decidiu quantas disciplinas você vai estudar? Então faz uma lista. Olha, eu vou estudar português, administrativo, processo penal, direito penal. Enfim, você vai decidir quantas disciplinas você vai estudar. Isso é uma decisão sua, porque melhor do que professor, melhor do que qualquer outra pessoa, é você sabe o que é melhor para você. Então, sem edital publicado, concurso público, não se esqueça, é um projeto de médio a longo prazo. Então, olha, não fique... concurso público não é um tiro, não. Daqui 2 meses você é aprovado. Claro que acontece, mas em regra é algo mais bem trabalhoso. Então, olha, faça um estudo bem feito, algo bem organizado, um projeto de médio a longo prazo. Faça uma vez e faça bem feito. Ok. Qual que é a sugestão? Lista, em vez de você ficar preso em dias na semana. Fez a lista que eu expliquei para vocês, português, administrativo, processo penal. Você vai estudar uma disciplina e um tópico. Uma disciplina e um tópico. Uma disciplina e um tópico.
Estude dessa forma. Ah, professor, mas quantas disciplinas? Um aluno pergunta. Professor, mas quantas disciplinas eu vou estudar por dia? Meu amigo, depende de você. Depende de você. Quantas disciplinas eu vou estudar por dia? Depende de você. Se você estiver bem, você estiver com tempo no dia, na segunda-feira, você estudou um tópico. Por exemplo, a sua primeira disciplina era português. Aí seu tópico estudado era crase. Matou crase? Vamos para a próxima disciplina. Vai para a próxima disciplina. E você, o próximo tópico. Aí na sua tabela é direito constitucional. Você estudou lá direitos políticos. Tópico direitos políticos do seu edital direcionado, seu conteúdo programático. Matou? Vai para a próxima. Disciplina, direito administrativo, coloca atos administrativos. É um tópico. Matou? Vamos para o próximo. Então depende de você, depende da sua disponibilidade. Qual que é a minha sugestão? Não fique preso em dias na semana, casado, uma disciplina com a outra. Faça uma lista das disciplinas que você pretende estudar. Faça uma lista. Estude uma disciplina e um tópico. Terminou? Próxima disciplina e próximo tópico. Ai, professor, e agora? Terminei minha lista. Meu amigo, você terminou apenas uma passada nela. Vamos colocar aí que você passou em um tópico por disciplina, mas cada disciplina às vezes tem 10 tópicos, 15 tópicos, uma disciplina, direito constitucional, administrativo, 10 tópicos, não sei. Depende do seu edital, que alguns editais são bem mais, tem mais conteúdo programático, outros menos, aí depende do seu estudo, porque a ideia é você tá com o controle está na sua mão, é de acordo com o seu plano A, B, C, como eu expliquei na outra pílula. Então fez a lista, estudou uma disciplina, estudou um tópico, estudou uma disciplina, estudou um tópico. Chegou no final, você vai voltar para o início. De novo, uma disciplina e um tópico, uma disciplina e um tópico. É um ciclo. Tá vendo que é um ciclo? Ó, um ciclo. Concluiu a lista, volta para a primeira. E vai assim, dessa forma. Uma disciplina e um tópico, uma disciplina e um tópico. Então, olha, estudar 2, 3 disciplinas, uma disciplina. Se for um tópico muito grande, já aconteceu comigo alguns alunos, já demorou até 3 dias ou 2 para terminar um tópico. Mas fez o tópico bem feito, aquela sensação de missão cumprida. Vamos avançar. Fica ótimo dessa forma. Faz o teste. É uma metodologia que eu já treinei com outros alunos, comigo, deu muito certo. Fazer uma lista, uma disciplina, um tópico, uma disciplina, um tópico. Vai seguindo essa lista, tranquilamente, não fica mais preso, porque a partir de agora, quando você segue uma lista, você estuda por ciclo, quem está no controle é você. E quando você está no controle, o estudo vai adaptar a sua rotina, e não ao contrário. Tem algumas pessoas que ficam tão presas a tabelas, e se acontecer um imprevisto? Será que é o estudo que tem que adaptar você? Ou, na verdade, o estudo vai ter que adaptar a sua vida? É muito melhor. O estudo que precisa adaptar a sua vida. E você não precisa adaptar aquelas tabelas absurdas algumas vezes. 5, 3 disciplinas por dia. Aí você deixa de fazer uma coisa que você gosta. Você precisa estipular, criar hábitos de estudos, colocar horas específicas para você avançar no conteúdo, que fica show. Segue dessa forma. Eu quero que você faça o teste. Não, olha, não só escute e deixe para lá, não. Abraça essa causa que vai dar certo. Deu certo com mais de centenas de alunos. Quando eu digo centenas, é verdade. É verdade. É um projeto que já existe, o plano de ação policial já existe há algum período, já ajuda alunos já tem algum tempo, e todo mundo que testou agradeceu porque deu certo. Faça uma lista, que vai dar certo. Aí você pergunta, professor, entendi, eu preciso criar meu edital direcionado, eu preciso ler meu edital, que eu nunca li um edital, mas eu vou ler porque você disse pra mim que eu vou ler, que é importante. Eu preciso ter um foco, um plano A, B, C, já li os editais, já identifiquei as matérias que eu preciso estudar, já fiz a minha lista, já criei meu edital direcionado, meu painel de estudo, e agora, professor, como que eu faço? Eu sei que eu tenho que estudar um tópico, uma disciplina, mas como que eu vou estudar esse tópico? Aí vem a técnica circuito fechado. Muito eficiente essa técnica. Você vai estudar a teoria do tópico. Vamos lá, direito constitucional. Sou professor aqui da casa, do Rota Concurso de Direito Constitucional. Então você está estudando comigo as noções introdutórias de direito constitucional. A gente falou ali aquela parte introdutória. Então, dentro dessa parte introdutória, você precisa fazer o circuito fechado. Está lá na sua lista. Cheguei em direito constitucional, eu preciso dar aquele tópico de forma do circuito fechado. Então, olha, vou estudar teoria. Na aula, assistir a aula online ou presencial, vou anotar meu caderno. Depois que eu anotei, eu preciso praticar. Lembra do estudo ativo? Você vai anotar, depois você vai resolver questões, vai massificar aquele assunto, vai resolver de 15 a 20 questões daquele assunto, questões comentadas que eu expliquei para você. E outro assunto importante, lei seca. Lei seca só daquele assunto. Se, por exemplo, naquele assunto tem artigo, você vai ler. É muito melhor, eu já fiz teste com alguns alunos também, é muito mais confortável, uma forma melhor de associação, quando você estuda um único assunto no circuito fechado, você fecha o assunto. Então, noções introdutórias, aquela parte lá principiológica do direito constitucional, vai estudar a teoria, vou resolver questões sobre esse assunto, vou conhecer o perfil de cobrança da banca do meu concurso, que é mais contratada, que você vai fazer uma investigação da vida pregressa da banca, você não é bobo. Vai ler a lei seca.
Ah, professor, o que é lei seca? Porque eu não gosto de ler lei seca não, professor. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É sério. Aqui, ó, vou chegar até mais perto. Eu vou chegar mais perto que o bicho vai pegar agora. Presta atenção. Tá me olhando? Deixa o celular no cantinho aí, ó. Olha pra mim, presta atenção. Olha pra mim. Eu quero uma coisa mais apaixonante. Olha pra mim. Deixa o celular do lado. Vou te contar um segredo. Eu fiz uma pesquisa que 65% a 70%, é sério, eu fiz uma pesquisa numa média de umas 40 provas. Não tô brincando, falando sério. Pesquisei, identifiquei que nas fases objetivas, a lei seca, os artigos são muito cobrados. Mas por quê? Porque dificulta a chance de recurso. Se o examinador, quem cria a prova, ele Ctrl+C, Ctrl+V, copia exatamente o artigo, coloca na sua prova uma opção, aí depois você erra, aí fala, quer entrar com recurso, professor, vamos ver se anula essa questão, eu ganho um ponto. Mas tá lá, ó, a banca mostra, olha, isso aqui ó, tá previsto no artigo tal, código tal, então diminui a chance de recurso. Porque quem cria a fase objetiva, aquela prova de marcar X, ele tem alguns objetivos. Primeiro, selecionar os candidatos mais bem preparados. E outra, diminuir a chance de recurso. Não gera uma insegurança, prova com 15, 20 alunações, que anula 15, 20 anulações. Imagine 60 questões, gera uma insegurança muito grande. Então, os examinadores, eles dão preferência para questões, letra de lei, lei seca. Porque doutrina você vai encontrar divergência. Jurisprudência você encontra divergência, muitas divergências de turmas. Inclusive turmas do STF. Uma turma, em alguns assuntos, entendem diferente de outras. Doutrina você encontra professor que ensina de uma forma, outro explica de outro. E essas divergências, elas fundamentam melhor seu recurso, você tem chance maior de anular uma questão. Então a ideia é o seguinte, peraí, já que doutrina e jurisprudência tem muita divergência, por que não copiar Ctrl+C, Ctrl+V da lei seca? Exatamente. Então se você quer ser aprovado no concurso público, é sério, vai chegar perto. Você precisa estudar a letra de lei, a lei seca. E quando você estuda ela fechada, exatamente o artigo daquele assunto, é melhor, mais prazeroso. Não é muito melhor você ler alguns artigos do Código Penal sobre algum assunto. Por exemplo, você está estudando lá crimes contra a vida. Você está estudando lá sobre exatamente os artigos. Ou você prefere separar uma hora do dia para ler do artigo 1º ao último artigo do Código Penal? Ou da Constituição Federal, do artigo 1º ao último. Se você separar horas muito específicas para ler várias leis ao mesmo tempo, desafio. Tem gente que faz, com todo respeito quem faz e quem gosta, tem gente que dá certo. Mas pelos alunos que eu observei comigo não deu certo. Porque você fica muito naquela leitura. E a leitura por si só é um método de baixa retenção, é estudo científico. Então a ideia é que você torne o seu estudo mais prático. E quando você estuda no circuito fechado, você estuda com a capacidade maior de associação. Quando você estuda alguns artigos, parcela de algum código referente a um assunto, você vai, opa, nunca tinha observado esse detalhe. Agora, quando você separa 1 hora por dia, 2 horas, para só ler artigo, aí você passa batido em diversos artigos e você não presta atenção. Então, quando você estuda por associação, você tem uma retenção maior. Imagina que o seu cérebro ele tem várias gavetas, várias associações, como um mapa mental, e ele vai criar um núcleo, uma associação maior quando você estuda de forma casada o assunto. Por isso que eu sempre digo para os alunos estudar em circuito fechado. Estudou teoria, estuda questões, lei seca, jurisprudência, principalmente se eu foco em algum concurso da carreira jurídica. Se você estudar jurisprudência, que é uma tendência nos concursos informativos, súmulas, é muito importante, principalmente súmula. Então você fecha um assunto. Existem livros que são de súmulas separadas por tópicos que são ótimos. Aí você cai como uma luva no circuito fechado. Estudei a teoria sobre um assunto, massifiquei o assunto nas questões, fui para a lei seca, sou daquele assunto e fechei com jurisprudência, li as súmulas ou informativos. Informativo não é tão importante para quem estuda apenas para carreiras policiais que não seja delegado. Agora a súmula já é importante para soldado, escrivão, agente, tá bom? Depende da banca do concurso. Se você estuda para agente ou escrivão, por exemplo, a Polícia Federal, que é CESP, geralmente a CESP que é contratada, então é importante jurisprudência. Por isso que eu digo, é importante você conhecer o perfil da banca de cobrança. Se eu dizer para você que existe uma regra fixa, não é. Depende do perfil da banca. Por isso você precisa fazer um estudo da banca, conforme já ensinei nas demais pílulas e nesta aula também. Então, vamos lá. É uma lista, certo? Você vai fazer uma lista das disciplinas que você pretende estudar. Você sabe que você tem que estudar uma disciplina, um tópico. Você não precisa seguir o tópico de acordo com o edital programático, dos princípios
princípios até o último assunto do conteúdo programático. Selecione os tópicos que você tem mais dificuldade, principalmente se você já estuda já tem um tempo, não precisa seguir exatamente aquela ordem. Tem muitos alunos que eles começam a seguir a parte introdutória de um ramo do direito penal, aí ele muda de estratégia e volta para o início. Ele nunca termina, ele sempre recomeça e fica naquele início ali. Ó. Então, quando você estuda pelo edital direcionado e você estuda uma disciplina e um tópico, você escolhe o tópico. Você precisa matar um tópico, entendeu? É fazer uma lista de disciplinas, você vai estudar um tópico por disciplina para você avançar para a próxima. Você vai escolher o tópico, eu até oriento que você seja estratégico. Olha, o mínimo do seu esforço precisa gerar o máximo do seu resultado. Então, tem alguns tópicos que são mais cobrados em direito administrativo, constitucional. Se você fazer um estudo, até no site que é concurso, se você observar lá, tem mais questões cadastradas de um assunto em relação a outros. Então, olha, você precisa ser estratégico. É você identificar quais são os tópicos mais cobrados, e a partir do momento que você identifica os tópicos mais cobrados, você pode começar até por eles. Quem estuda pelo online, por exemplo. Claro que é interessante que você siga a ordem, da aula 1 até a última aula. Aqui, por exemplo, são 8 aulas de direito constitucional, aulas bem trabalhadas e aprofundadas, de acordo com a necessidade do aluno. Então, se você está tendo o primeiro contato, é interessante que você siga a ordem. Agora, se você é um aluno que já tem um pouco mais de bagagem, você escolhe a ordem. Você precisa matar um tópico por vez. É uma disciplina, um tópico, uma disciplina, um tópico. Como que você vai estudar o tópico? Circuito fechado. Tudo que pode ser cobrado na sua prova, você vai matar uma vez só. Está estudando um ato administrativo? Ó, direito administrativo é uma disciplina da sua lista de disciplinas e o ato administrativo é um tópico. Então, dentro desse tópico, atos administrativos, tem diversos temas, mas você está estudando como tema geral, estudou teoria, resolveu questões. Eu diria um pouco além. Ó, se você tem uma bagagem até mínima da teoria, eu até oriento que você comece pelas questões. Por que, professor, resolver as questões e inverter a ordem, depois da teoria? Porque quando você resolve as questões, você conhece o perfil da banca. Quando você vai para a teoria, você vai saber exatamente como que a banca gosta mais. Então, a tendência é que você preste mais atenção. Então, olha, não tem uma noção nenhuma, começa pela teoria. Tem uma noção básica? Começa pelas questões, massifica o assunto da forma que eu já expliquei, em questões comentadas, daquela forma. Fez a teoria, vai para a lei seca. O tópico tem lei seca, agora eu vou ler os artigos. Lê os artigos, agora dá uma olhada na jurisprudência, nas súmulas, principalmente nas súmulas daquele assunto, daquele tópico, se tem súmulas. E você fecha um assunto. Está cansado daquele assunto? Ah, professor, o assunto está cansativo. Muda de tema, de forma de estudo dentro do tópico. Teoria está grande? Estudou naqueles blocos de 50 minutos, você recorda daquela pílula? Então, olha, está grande, o tópico está cansado, então muda, vai para a lei seca, ou depois muda para as questões, vai para a jurisprudência, você pode intercalar dentro do circuito fechado, mas dentro do tópico. É uma forma, quando você mudar de disciplina, você já fechou aquele tópico, você já deu ok. Agora, se você está mudando, já está cansativo mesmo assim, eu oriento que você mude de disciplina, você comece um próximo tópico, estude 1 ou 2 blocos de 50 minutos da próxima disciplina, mas depois volte. Sempre tente seguir a lista. Se o tópico é muito grande e cansativo, tipo licitações, matéria bem cansativa, né? Então você pode mudar, vai para a próxima disciplina, começa a introdução do tópico e depois você volta. A ideia é sempre que você realizar a conclusão de uma disciplina, um tópico, uma disciplina, um tópico, uma disciplina, um tópico. Vai dar certo. O circuito fechado, existe uma diferença aqui de aplicação prática do aluno presencial e aluno online. Só para a gente fechar, porque essa pílula é uma das mais importantes, tá bom? Então peço até desculpas pela extensão. O aluno presencial. O aluno presencial, ele estuda por módulo. Você que me assiste em qualquer parte do país, nesse projeto nosso, que é gratuito, depende do cursinho. Aqui em Goiânia, por exemplo, ele estuda por módulos. Então, você vai estudar algumas disciplinas por módulo, no presencial, o aluno presencial. Então, no próximo módulo são outras. Então, é muito complicado o aluno criar uma tabela, uma lista de disciplinas com todas, porque o estudo dele é progressivo. Ele vai estudar 4 disciplinas, depois mais 4, depois mais 4. Então, o seu estudo, a sua tabela é progressiva. Se você está estudando 4 disciplinas neste mês, você cria uma tabela de estudo dessas 4. Olha no edital lá, no seu edital programático, do seu concurso que você tem foco, aí você vai copiar e Ctrl+C, Ctrl+V apenas dos tópicos daquelas disciplinas que você iniciou o estudo. Se você está estudando direito constitucional, português, direito penal, por exemplo, você vai entrar no conteúdo programático, vai apenas ter uma visão geral.
Não deixe simplesmente na mão do cursinho, que seja de outro professor, coach. Você precisa ter o controle, você precisa ter uma visão geral. Então, olha, estuda de uma forma progressiva, o aluno presencial. Já o aluno online, ele leva um pouco de vantagem que, em regra, ele já tem todas as disciplinas liberadas para ele, ou muitas disciplinas. Então, ele já pode ter um controle maior, uma lista maior de avanço. Então, a ideia é essa, é você estudar por disciplina, uma disciplina e um tópico. E sempre estudo ativo no circuito fechado. Aplica essas técnicas que vai dar certo. Já leu o e-book? Gostou das técnicas? Olha, eu gosto muito de interação com o aluno. Tira uma foto do YouTube ou de onde você me assiste, posta no Instagram, marca o professor, manda uma mensagem, marca o Rota Concursos, porque, olha, é uma satisfação muito grande. Nossos professores, adoramos essa interação com os alunos. Estou à disposição, professor Jorge Florencio. Até a próxima pílula.